Dudu, Palmeiras e Cruzeiro pode ensinar para o Flamengo e para os flamenguistas. Bem, para a gente contextualizar, o Dudu desde sábado tem sido noticiado como o novo reforço do Cruzeiro. E aí causou todo um reboliço, porque ele é o grande ídolo do Palmeiras. Mais ou menos ali o Dudu equivale para o Palmeiras o que o Gabigol equivale para o Flamengo. Eles são símbolos de eras vitoriosas desses dois clubes, Flamengo e Palmeiras, dois grandes clubes no cenário nacional e mundial. Agora, o Dudu, ele recentemente tem tido ali um atrito com Abel Ferreira, o técnico palmeirense, porque ele tem se sentido desprestigiado. E esse desprestígio é porque nem sempre ele é titular, é porque ele tem que cumprir as funções igual aos outros jogadores, senão ele perde espaço, é porque ele é substituído, e aí ele faz biquinho. E claro, a torcida fica ao lado do ídolo, porque tem essa cultura aqui no futebol brasileiro, da torcida, do grande jogador, do ídolo, e não do coletivo. Isso tem muito a ver, ou é muito parecido com o que acontece no Flamengo, na figura do Gabigol, que é um grande ídolo, é o maior símbolo dessa era vitoriosa do Flamengo, e também fica de biquinho quando é substituído, não gosta de ficar no banco, não gosta de disputar posição. Só que a postura da dirigente do Palmeiras, na figura da sua presidente, a Leila Pereira, tem sido uma postura muito racional, muito fria ali, privilegiando o clube, né? E agora que o Dudu se ofereceu para o Cruzeiro, ela simplesmente aceitou vender, porque já é um jogador de 32 anos, é um jogador que vem de uma lesão grave, e ela já entende como presidente, pensando no clube e não no jogador, não pela parte da emoção, ela já entende que não faz mais sentido o custo-benefício. Eu não estou dizendo que o Gabigol está nessa mesma situação, porque o Gabigol são 5 anos mais novo e não vende, ele não tem um histórico de lesão grave. Pelo contrário, é um jogador que sofre poucas lesões. Mas na questão do comportamento, sim. E quando eu digo que tem para ensinar para o Flamengo e para o flamenguista, porque o Flamengo deveria ter no trato com o Gabigol uma postura profissional, privilegiando sempre o clube em detrimento do jogador, né? E a gente vê que isso vem acontecendo mais agora, muito em função das pisadas de bola que o Gabigol tem tido, respaldando a diretoria a ser mais severa no trato com ele. Mas a diretoria, num recente histórico, sempre teve medo de expor essa situação de confronto com o Gabigol. E aí a parte que entra a torcida, muito em função do medo que tem da torcida de expor um grande ídolo e da torcida comprar o bagulho do ídolo, né? De comprar a bronca do ídolo e ficar contra a diretoria. E já no caso do Palmeiras, você vê que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela não tem esse medo definitivamente. Ela faz aquilo que ela julga correto para o clube. Ela pode estar certa, pode estar errada, mas ela faz aquilo que julga correto para o clube, independente do que vai achar a torcida ou não. Já no caso do Flamengo, em alguns casos a gente fica refém do jogador por tudo que ele já fez. E o jogador acaba se colocando numa posição de prioridade em relação ao clube. Quando ele quer ter privilégios, quando ele quer ter regalias que outros não têm em função de uma história de conquista criada, ele está colocando sim, se colocando como prioridade em relação ao clube. Por quê? Porque primeiro a necessidade dele para depois do clube. E a gente sabe que o futebol hoje ele é muito mais coletivo do que individual, do que era nos anos 80, nos anos 90, onde o jogador ele conseguia, através de jogadas individuais, de performance individual, definir uma partida, às vezes até um campeonato. Hoje em dia não acontece mais assim. A Leila Pereira deu até um toque na entrevista que ela deu para o Sport TV, quando ela fala que, mesmo com ou sem Dudu, o Palmeiras continuou conquistando. Para a gente sair um pouco aqui do Brasil e ir lá para o outro lado do oceano, isso aconteceu com o Real Madrid, quando o Cristiano Ronaldo começou a querer colocar as suas vontades no Real Madrid, e o Florentino Pérez deu um tchau, muito obrigado, e continua conquistando o Champions League. Uma outra geração de jogadores, agora Vinícius, Rodrigo, Bellingham, vai chegar o Mbappé, ou seja, continua a vida e continua conquistando, porque o mais importante é o clube e é privilegiar o trabalho coletivo. Nesse sentido, a Leila Pereira dando uma aula para a gente, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes, quando ela fala que o coletivo é mais importante
que o Palmeiras continuou conquistando com o sem Dudu e que às vezes é preciso encerrar um ciclo. Entenda, eu não estou dizendo que é hora de encerrar o ciclo com o Gabigol. O Gabigol é um jogador 5 anos mais novo com o Dudu, sem histórico de lesões sérias. Mas a maneira como a presidente do Palmeiras trata o clube de forma racional é a maneira como, pelo menos eu gostaria, que a diretoria do Flamengo tratasse a relação com seus jogadores de maneira racional, privilegiando o coletivo. É importante ter um craque, sim, quando esse craque se coloca à disposição do coletivo. Exemplo disso é o Vinícius Júnior no Real Madrid. Então, fica aí uma lição para que o Flamengo, nas novas tratativas com o Gabigol, ele também saiba se posicionar sempre privilegiando o clube. Não que a diretoria não tenha essa intenção, mas eu sinto que existe esse receio de tomar decisões corretas com receio de como a torcida, as mídias sociais vão reagir. Quando, na verdade, você tem que ter, né, aquilo roxo para você tomar decisões corretas, para você tomar o caminho certo, mesmo que esse caminho seja o mais espinhoso. Mas tem que ser o caminho certo. E nesse sentido, a maneira como o Palmeiras está tratando o jogador pode estar exagerando um pouco, porque eu acho que tem que ter respeito ao ídolo, e eu acho que a presidente foi muito dura ali nas declarações que ela deu no Sport TV, mas mostra que tem coragem para colocar sempre o clube como prioridade, tomar decisões pensando no clube, mesmo que isso não seja a decisão mais popular. Eu acho que nesse sentido o Flamengo precisa saber direito melhor como fazer, em virtude dos exemplos que a gente tem visto o Gabigol aí, né, explanando que ia jogar no Corinthians, que gosta de jogar no Corinthians, que a torcida lá é mais isso, aquilo outro, vestindo a camisa. Acho que a gente tem o que aprender nesse sentido aí com o vizinho verde. Tá bom? Bom, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva, então peço sua ajuda, deixe aqui o like e, claro, compartilhe esse vídeo. Até a próxima.